programa de hoje receberemos a visita da senhorita Ariadne Ribeiro. Ela é pedagoga, especialista em dependência química pela Unifesp e especialista em educação sexual pela Universidade Salesianos, Unisal. E no programa de hoje abordaremos o tema sexo e drogas. Mas antes de entrarmos num tema muito pertinente, a especulação da dependência química, nós vamos ouvir a palavra do pastor Getúlio e voltamos já. Querido Cláudio, assinantes, convidado dessa noite, desejo trazer ao seu coração uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de conforto, imaginando que você esteja vivendo alguma dor, alguma angústia, alguma preocupação, algum medo, alguma decepção. Eu quero lembrar para você a palavra do salmista no Salmo de número 72, versos 12 e 13. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos. Sabe, queridos, às vezes nós procuramos ajuda nas pessoas, nas instituições, nos regimes, nas formas de autoajuda, e eu não estou dizendo com isso que não haja validade, não haja possibilidade de você encontrar algumas respostas em tudo isso. É claro que sim, mas nada se compara a Deus. Ele é o Ser Supremo que está à sua disposição porque te ama, que conhece o seu coração, que conhece as suas fraquezas, os pontos nos quais você é oprimido ou se vê oprimido, carente e muitas vezes sozinho. E se há sentimento ruim e difícil de ser enfrentado é a solidão quando as dores se abatem sobre a nossa vida. Lembre-se do que o salmista está dizendo. Ele liberta os que pedem socorro. Peça. Jesus disse, peça, ele será dado. Busque, você vai encontrar. Bata e a porta lhe será aberta. Lembre-se do que o salmista diz. O Senhor atende os oprimidos que lhe pedem ajuda. Antes de buscar em outros ou em outras fontes, busque em Deus a resposta e a solução para a sua dor, para a sua crise, para o seu sofrimento, para aquilo que tem escravizado sua alma, seu coração e a sua vida. Nele você encontrará a verdadeira liberdade. Nele você encontrará muito mais do que felicidade, encontrará alegria para todos os dias da sua vida. Nele você será completamente nova criatura. Que Deus te abençoe, que Ele te dê paz e que Ele te faça uma pessoa feliz. Muito bom, pastor. É sempre bom ouvi-lo. Essas mensagens elevam mais o estado das nossas almas, das nossas esperanças, principalmente quem tem um dependente químico, que chega um momento que não tem mais forças, nem emocionais, nem racional, porque desacredita, mas tem um caminho, sim. E hoje nós estamos falando sobre um assunto muito pertinente, falar sobre a sexualidade e a droga. Será que quando se tem uma sexualidade precoce, isso está associado ao consumo também precoce das drogas? Pois é isso que nós vamos falar com alguém que tem entendimento, porque é uma pessoa muito vivida, muito experiente, com muita propriedade no que vai falar, e está estudando, já estudou e continua estudando, com estudos pertinentes a essa questão. Portanto, não saia daí que vocês vão saber muita coisa. Você que tira orientações, busca informações e necessita de algumas outras para você lidar no dia a dia, entre em contato conosco através do nosso e-mail programa bc@net.com.br ou pelo nosso hotline 119 73 18 84 36. Nós temos uma especialista em dependência química que vai te atender por essa linha direta, que sabe muito e também vai atenuar a sua curiosidade ou encaminhar para um dos nossos profissionais que nós temos todas as semanas prazer de recebê-los. E agora vamos explorar um pouco do conhecimento dessa nossa companheira Ariadne, que é um prazer recebê-la com a gente, viu? O prazer é todo meu. Obrigado por estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. E mais que isso, né, agradecer aos telespectadores aí pela audiência ao programa e principalmente porque precisa ter mais informação, né? Então... E essa é uma área que quase que não se fala, não viu? Se fala, São poucas verdade. pessoas que venham
e tem um conhecimento já também de causa. Então, vamos lá, vamos se apresentar ao telespectador? Tá. Eu me chamo Ariadne, eu estou fazendo ainda especialização em dependência química pela Unifesp, né, mas já fiz especialização em educação sexual pela Universidade Salesianos, né, sou pedagoga de formação e trabalho na área da saúde, coisa bem contraditória, né? Em vez de eu ir para a área da educação, acabei indo para a área da saúde já há algum tempo. E realizo alguns trabalhos, né, relacionados à sexualidade e droga. Faço parte da política pública sobre drogas, né, a política sobre drogas no estado de São Paulo. Eu tenho realizado palestras aí no interior de São Paulo a respeito desse mesmo tema, né? E faço um trabalho também no município de Itanhaém, que é um trabalho que está sendo modelo para os outros municípios da Baixada em DST-AIDS, né? A gente faz um tipo de trabalho de testagem extramuro, né? Então a gente vai buscar as pessoas, né? A gente não espera que cheguem até o serviço para fazer testagem e para fazer acompanhamento de algumas das DSTs, né? A gente vai até onde a pessoa está. Então, dentro desse trabalho todo, eu vou até as cadeias e faço testagem dentro de cadeia, faço testagem dentro de comunidades terapêuticas, faço testagem em diversos ambientes e isso me traz muita informação, né? Toda essa informação está me servindo aí de subsídio para mais estudo, né? Estou encabeçando um TCC que vai me dar origem a um mestrado dentro desse tema e vou seguir adiante, né? Porque estudando e trabalhando com isso, com certeza eu consigo contribuir muito mais do que propriamente só vivendo, né? Vivenciando todas essas experiências, como você mesmo disse, que eu já vivenciei na vida, né? E só por isso que eu tenho esse engajamento emocional aí nessas áreas. Você falou que é contraditório, né? Meio paradoxal ser uma pedagoga, agora volta-se para a área da saúde, muito embora dentro das humanas você está dentro do envolvimento com o humano, envolvimento com as pessoas. Quando você fala das testagens que você busca em locais da qual você poderia encontrar pessoas que não têm o conhecimento da doença, é isso? Eles não teriam ou teriam conhecimento? Eu busco as populações mais vulneráveis. Essas populações mais vulneráveis a gente entende pela cultura, pela vida. Exatamente. Tem diversos fatores, né? Sejam aquelas populações que têm maior risco, né? Os usuários de droga estão entre essas populações, outros profissionais do sexo, né? Algumas pessoas que estão em cárcere, né? Em cárcere por conta de algum delito que tenham cometido, também acabam levando muito tempo para conseguir um diagnóstico. E esse tempo que se leva até conseguir esse diagnóstico poderia estar evitando muitos custos, até de custo para o público, né, para o dinheiro público, quando a pessoa já chega já debilitado, né, com alguma doença oportunista, nem sabia que tinha uma outra doença e poderia ter sido tratado e evitar muitos outros gastos, né? Então, além de ser uma questão muito humana, é uma questão de política pública e é uma questão que vai beneficiar todas as pessoas, né? Vai beneficiar o contribuinte como um todo, né? Quando a gente usa o dinheiro público para a coisa certa, a gente tem a possibilidade de ter maiores ganhos, né? Efetivos em saúde e em todos os sentidos, né? No caso de comunidades terapêuticas, eu acredito que nós sabemos que pela vida de um usuário na rua, ele acaba tendo outros transtornos, e um desses que seria doenças mesmo, doenças sexualmente transmissíveis. Quais que são mais comuns de diagnosticar em comunidades? Em comunidade terapêutica. A gente tem encontrado um número muito grande de sífilis, né? É um número
até assustador, porque a gente achava que a sífilis era uma doença sexualmente transmissível já controlada, né, de epidemia controlada. É muito fácil de curar, né? Tem um tratamento, é fácil de curar, mas mesmo assim, o usuário de droga, eu acredito que é gostoso ir lá no fundo, né? Ir lá atrás. Como que a droga e a sexualidade estão relacionadas, né? E a gente percebe que até na mitologia grega a gente tem o deus Baco, né, para os romanos, e o Dionísio para os gregos, que está relacionado à bebida e à orgia, né, aos êxtases levados pelo uso do ópio ou pelo uso do vinho, e também aos prazeres carnais, como o sexo. Se falava que ele tinha as ninfetas, né, as ninfas e tudo mais. Então, o sexo e a droga sempre estiveram relacionados. E assim, hoje a gente tem pesquisas que comprovam o quanto o uso de droga, e principalmente até do álcool, está relacionado a sexo criminoso, né? A própria estatística mostra que a gente tem uma prevalência de crianças que sofreram abuso sexual que foi praticado por pessoa alcoolizada. E dentro dessa estatística, a maior parte dessas crianças sofreu abuso de parentes, de pessoas de dentro da própria família. Sem dúvida. Então, o álcool, ele é né, um estimulante sexual. E ele também trabalha contrário, né, no sistema nervoso central. Ele vai diminuir a questão de julgamento e a capacidade da pessoa de julgar uma atitude que vai tomar, e acaba sendo um facilitador para esses comportamentos sexuais criminosos. Então, está relacionado... Eu costumo dizer, assim, que o estrupador não é o desconhecido, é aquele que está mais próximo de você. Muitas vezes é o padrasto, são os pais, avós, tios, é o que está mais próximo. E realmente ele rouba a crítica, a censura, o bom senso, ele anestesia. Com certeza que ele anestesia. E a gente vê casos assim no dia a dia ou no finais de semana, e o álcool como sendo hoje... ainda é o que mais destrói o cidadão, em todos os sentidos, no sentido afetivo da família, no sentido trabalhista, com acidentes, no sentido social, em termos do trânsito, mortes acidentais, do crime, brigas. Então, realmente, apesar de muitas vezes a gente ter esse estigma que o álcool é para festejar, mas ele traz ainda os maiores danos para a sociedade. E no sexo, como você disse, muitos jovens, aqueles tímidos, de uma personalidade introspectiva, libera, realmente bebe, ele diminui. O que ele diminui? A capacidade de pensar, da crítica pessoal, fica muito mais vulnerável aos prazeres. E aí o prazer, tanto da carne como qualquer outro prazer, se casam, se complementam. E a gente vê no dia a dia que o sujeito fala, mas eu bebi tanto, fui para um hotel, mas não aconteceu nada. Não vai acontecer, não é verdade? Porque o prazer da droga é muito maior. Muito maior. Quando vai ser comparado, ele acaba deixando do lado. É verdade. E dentro desses projetos, assim, qual é o projeto que, assim, nesse momento, você está pleiteando para o seu TCC? É para isso? Hoje, o meu TCC na especialização de dependência química está relacionado à prevalência de DST-AIDS, né, na população usuária de droga. Já existem pesquisas até 2010 que focavam muito o usuário de droga injetável, e houve uma queda brusca na taxa de contaminação para o usuário de droga injetável, o que não é verdadeiro quando a gente enxerga que o usuário de outros tipos de droga não estava dentro dessa estatística.
E houve um aumento muito grande em heterossexuais de contaminação de HIV nessa mesma época, de 1990 a 2010, né, nesses 20 anos de epidemia, houve um aumento muito grande da taxa de contaminação desses heterossexuais. E é claro que se a gente olhar para os comportamentos, né, que esses heterossexuais tiveram durante o longo da vida, eles poderiam estar casados e, por conta do uso de droga, ter uma vida um pouco mais, né, dissoluta. A pessoa pode acabar tendo diversos parceiros ou simplesmente se prostituindo até por conta da fissura do uso de droga. Verdade. E acabando, né, que se contamina, leva o HIV para dentro de casa, né, contamina a esposa. E aí a gente tem um crescimento contínuo da epidemia em heterossexuais e a gente está querendo entender, enxergar o porquê desse crescimento contínuo. Se esses comportamentos estavam relacionados ao uso de droga, né? E a gente, preocupado com o uso de droga injetável, acabou esquecendo de fazer essa testagem em cada um, em cada um desses comportamentos, né? E agora a gente está querendo fazer um trabalho de pesquisa mais focado, né? Como a determinada droga estimula a libido, como determinado comportamento de uso de droga, porque a gente sabe que tem a cultura de consumo, né? E dentro dessa cultura de consumo, a sexualidade está exacerbada. Então, em Itanhaém, a gente tem algumas pesquisas realizadas, eu trabalhei na Fundação Casa também, e a gente tinha uma prevalência dos internos, dos residentes, né, dos internos da Fundação Casa, de 80% que estavam ali por conta de delito de tráfico de droga. Aí eu tenho esse número de 80%, se eu focasse só nos moradores de Itanhaém, esse número ia aumentar para 92%, que eles recebem de outras regiões. Então, por que 92%? E a gente, concomitante a esse trabalho de pesquisa na Fundação, a gente teve um outro trabalho de pesquisa que estava demonstrando um número de adolescentes grávidas que estavam chegando no serviço já com DSTs, né? Então, chegava mãe sifilítica, que com certeza estava muito arriscado fazendo um tratamento de sífilis, acabava tendo sífilis congênita. A gente pensa, 2014, sífilis congênita? Existe. Né? Caramba. Então, e como que relaciona as duas coisas? É simples, né? Se a gente não tem oportunidade dentro de uma cidade e a gente está envolvido com... permite que as nossas crianças, por não ter oportunidade, os nossos adolescentes, por não ter oportunidade, se atraiam pelo tráfico de droga por uma questão de ganhos excessivos, por uma questão de status entre os demais adolescentes, porque é isso que acontece. A jovenzinha se apaixona por quem? É pelo malandrinho traficante. É com ele que ela vai fazer o primeiro filho. Né? E aí, dentro dessa relação, que muitas vezes é drástica para uma vida toda, ela já adquire uma doença sexualmente transmissível. Então, quer dizer, é um problema que acaba puxando o outro e a gente, quando não percebe a gente acaba tendo que enfrentar todos os outros constantemente, né? Como se fosse uma avalanche de problemas vindos decorrente de uma não observação de um fator... o adolescente ele vai querer se envolver no uso e no tráfico de droga por uma questão de se impor, de ter autonomia, de se sentir, né, autônomo no sentido homem, né? Por exemplo, o menino ele quer se sentir macho, né? E por isso ele começa a querer ter múltiplas parceiras. Né? E isso dentro da adolescência, essa falta de valores ou valores invertidos acaba sendo um preditor de vários problemas aí de saúde pública que a gente tem enfrentado constantemente. E como você vê, então, assim, vê mais como verdade a relação do sexo com a droga, ou você potencializa uma coisa mais do que a outra? Como você vê hoje, trabalhando em campo, essa questão? É mais verdade ou tem um pouco mais de mito? Então... Porque a gente costuma falar, sexo, droga e rock and roll. Então, o que eu enxergo é que, assim, todas as drogas, elas têm uma função de sociabilidade antes de trazer a dependência.
existe uma questão de sociabilidade. Sem dúvida. Né? E a pessoa, ela busca essa sociabilidade justamente para, de repente, se coragem relacionar. Exatamente. Então, todas essas angústias, elas acontecem justamente na formação da personalidade em função da sexualidade latente. Então, a sexualidade, ela faz com que a pessoa busque tudo isso. Né? E a gente percebe que não só a gente às vezes se preocupa muito em populações específicas, né? No trabalho que a gente faz com DST/AIDS, a gente costuma falar de HSH, homens que fazem sexo com homens, né? E a população LGBT, ela tem um apoio, eles dão um apoio muito grande em relação aos projetos de DST/AIDS. Então, a gente se preocupa um pouco com eles, mas a gente percebe que é um problema de todos. É um problema da sexualidade humana. Né? Então, se a gente não encontrar uma forma de intervir com informação para que a sexualidade deixe de ser um tabu e comece a ser vista de uma forma mais natural e com valores, desde a adolescência, desde o início da adolescência, né, a gente ainda vai ter muitos problemas relacionados ao uso de droga em função de uma sexualidade reprimida ou recém-descoberta e de forma negativa, né? Então, assim, você, resumindo, a droga poderia ser, para muitos jovens, uma forma de automedicação para sair um pouquinho da sua timidez, da sua dificuldade de envolvimento social, porque ele se liberta devido a fatores fisiológicos, neurotransmissores, que liberam uma alegria artificial, um desprendimento da autoconsciência. Então ele se liberta, ele fica social, mais atirado, mais extrovertido, e ele se encoraja para fazer o que por si só não faria. Então a droga seria o estimulador, seria... Esse encorajador. Encorajador, né? Ou algo mais, mas até aí a gente sabe que tem um pouco de mito, que não é bem verdade, porque se ele abusar, se exceder um pouco, não vai acontecer nada com o álcool. Por exemplo, o sujeito fica desinibido, mas na hora de bugar, o cara vai dormir. Ou se ele utilizar uma substância que dá muita euforia, ele quer continuar naquela satisfação. A intenção é mostrar que a dependência, ela tem estágios, né? E quando chega na dependência, o indivíduo perde realmente a capacidade de se relacionar com a sociedade como um todo e se relacionar como indivíduo, né? Até o sexo deixa de fazer porque deixa de ser interessante. Então, no começo pode ser verdade. No começo, né? Pode ser verdade, pode mas funcionar. com a evolução da dependência, né? Que, assim, se a gente for pensar o uso de droga, para todas as pessoas que usaram durante a vida, né? Algumas elas param simplesmente porque perceberam que não tinha esse poder que outras pessoas acabam dando para a droga, né? Algumas pessoas param porque perceberam que havia mais prejuízo do que ganho ou coisa parecida. E outros, por conta dessa produção dopaminérgica muito grande, né, na fenda sináptica, acabam aí continuando, né, perpetuando esse consumo. Mas aí a ligação que se torna perigosa graves. É nesse momento, Exatamente. Não é? Porque o sujeito, nessa fase, ele já está bem mais comprometido. Exato. Então, aquilo que funcionava como um desencadeador, o propulsor do prazer, ou da busca do prazer, já deixa, como você falou, a quantidade de prazer no sistema de recompensa, ou seja, as pessoas se condicionam os comportamentos através de prazeres. E como nós sabemos, o sexo, ele dá prazer, mas em detrimento, em comparação com qualquer substância psicoativa, perde-se de longe. Então é por isso que a Ariadne está colocando, chega um momento que essa ligação se torna perigosa, porque ele avançou o estágio do uso, ele já não é mais um usuário moderado, ele é um usuário abusado, que ele já, em detrimento de um prazer maior, pela liberação de maior neurotransmissores que trazem prazer, ele deixa o sexo e outras atividades prazerosas só em detrimento a um único prazer, que é das drogas. Exato.
E aí Exatamente. ele vai viver por esse prazer. E outros prejuízos vão chegando junto com essa fase, né? O sistema de recompensa, ele vai chegar a uma fase que também vai começar a mexer com o controle inibitório. E aí, essa perda do controle inibitório, esse prejuízo dentro do controle inibitório vai ser um preditor de comportamentos sexuais de risco e também de comportamentos sexuais criminosos. Então, olha tudo que a droga está ligado dentro do sexo. Né? Primeiro, há uma questão de descoberta. Depois, há uma questão de abuso, há uma questão de sofrimento realmente, né? Porque imagina a pessoa em função da fissura do uso de droga, né? A fissura da vontade, o desejo de usar, né? Acabar se submetendo a sexo por droga, às vezes, né? Por um trago, Então, é realmente muito... Você não vê, não vamos generalizar, assim, vendo os jovens na adolescência utilizarem droga em detrimento ao sexo. Quer dizer, pode ter uma parcela. Uma parcela. Não é? Você ainda não chegou a mensurar, mas você percebe que existe uma parcela significativa que, em detrimento a essa dificuldade ou mesmo essa necessidade de envolvimento social, existe essa dificuldade. Nos seus estudos você vai buscar detectar qual é essa parcela, ou hoje você já tem uma ideia, assim, vamos dizer, 1/3 das pessoas que usam na adolescência devido a essa barreira ou essa dificuldade que teria ou estaria passando ou não? Então, a pesquisa com adolescentes, ela requer um pouquinho mais de cuidado, né? Porque a gente sabe que até a dependência química, a gente tem que ter muito cuidado em diagnosticar dentro dessa fase da adolescência. Porque é um momento de descoberta, é um momento em que as pessoas, elas passam mesmo por diversas situações em que elas buscam se autoafirmar como adultos e acabam fazendo coisas das quais elas não perpetuam esse comportamento, né? Fica só na adolescência, para por ali. Então, existe uma parcela que vai continuar, que vai acabar desenvolvendo a dependência se continuar fazendo uso contínuo durante a vida adulta. E a maior parte que continua passa por todas essas fases. Né, passa pela fase, né, de o uso de droga como forma de se sociabilizar, depois a droga acaba sendo, né, a gente fala, né, de diminuição do repertório do consumo, né, vai diminuir as pessoas que estão em volta dessa pessoa, do usuário, né? Vai diminuir o número de eventos que essa pessoa costumava ir, então ela deixa de participar das atividades familiares e de todas as outras atividades, inclusive aquelas que poderia estar dentro da paquera ou conhecer uma garota. Então ela deixa de participar de tudo isso. Então acaba morrendo para a vida em vida, né? E nesse momento onde ela já não tem mais a libido, ela não tem mais o desejo, o uso de droga já não já superou toda essa vontade. E o sujeito vive por isso. O bate-papo está muito bom. A gente volta já já.